Dr. Jarbas Barbosa, sanitarista e vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. Bom, Dr. Jarbas, uma situação estranha que a gente está observando nos Estados Unidos e agora eu observei em Israel também, porque como a gente não entende mesmo da coisa, você tem que perguntar para quem entende, né? E quem entende são os senhores médicos, cientistas e daí por diante que participam de organizações que têm só uma visão, que é combater o vírus que realmente está deixando a humanidade numa situação catastrófica, relembrando as grandes tragédias que houve em todos os tempos. Que ele vai passar? Vai passar. Evidente que vai passar. Com intervenção da ciência hoje muito mais rápida, vacina desenvolvida em tempo recorde, você demora de 14, 15 anos a desenvolver vacina e está desenvolvendo vacina em um ano. Vai passar, como passou a peste bubônica, como passou a gripe espanhola e outras pandemias que a gente nem sabia que existiam, ou nem vai saber que existiam, porque a história recente registrada, cronologicamente pela criação do mundo, era muito recente e registrada recentemente. Mas uma coisa que eu observei de ontem para hoje, e vocês devem estar observando aí, o número de mortes dos Estados Unidos está crescendo, o número de casos está descendo. Qual seria o motivo disso aí? Porque me parece ser já um momento chave para se analisar alguma coisa interessante. Como é que o número de casos nos Estados Unidos de infectados começa a cair e muito, quase 60, 70 mil por dia, e o número de mortes aumenta? A gripe espanhola, o vírus desapareceu do mundo. Se desaparecesse esse aqui, seria maravilhoso. Seriam medidas restritivas, seriam medidas que o próprio povo toma porque está vendo o tamanho da encrenca que a gente está, mas é uma coisa a se observar, não, doutor Jarbas? Bom dia. Bom dia, Datena. Aqui nos Estados Unidos pode estar ocorrendo, muito provavelmente, um fenômeno que é normal numa doença como a Covid-19, Datena. A pessoa adoece, ela não morre imediatamente. Então, como essas mortes ocorrem geralmente em pessoas que estavam internadas 2, 3, 4, 5 semanas. Como a gente vinha num crescimento de casos muito forte aqui, mesmo agora, quando a tendência, felizmente, parece ser de estabilidade e de decréscimo em vários estados aqui nos Estados Unidos, essa onda grande deixou dezenas de milhares de pessoas internadas e, infelizmente, algumas delas ainda estão morrendo, né? E vão continuar morrendo nos próximos dias. Então, provavelmente é isso que está ocorrendo. De uma maneira geral, Datena, no mundo inteiro, as taxas de mortalidade, elas são menores hoje, comparativamente, do que eram no começo da pandemia. Por quê? Porque os médicos aprenderam mais, né? A gente agora já tem mais protocolos, se sabe melhor como manejar o paciente, como colocar mais precocemente ou não no oxigênio. Então, tudo isso avançou. Quando a gente pega os dados nos países europeus, os dados aqui nos Estados Unidos, as taxas de mortalidade melhoraram, o que é bom sinal. Mas vamos sempre lembrar das proporções, né? Mesmo uma doença que só mata 1% dos casos, digamos assim, por hipótese, se você tem 1.000 casos, é uma realidade. Se você tem 100 mil casos, é completamente diferente. Então, quanto mais se deixa a transmissão crescer, você vai sobrecarregando os hospitais, e um hospital muito sobrecarregado, a própria qualidade da atenção diminui, a dificuldade de acesso a um respirador, a um leito de UTI, tudo isso pode aumentar a taxa de mortalidade. Então é preciso ficar alerta. Mas o que me chama mais atenção é o decréscimo quase que imediato em número de casos. Você anuncia 250 mil casos nos Estados Unidos num dia, no outro dia 180. O número de casos está caindo. Isso pode ser uma retração da própria população e deve melhorar essa condição porque o vírus ele é transmitido pela gente. Quanto menos a gente circular, melhor. Pode ser que o americano, vendo tanta gente morrer, está se retraindo mais. E agora com as medidas do Biden, que ao contrário do Trump era negacionista, obviamente deve melhorar a situação nos Estados Unidos. Em Israel,
que decretou o lockdown, o bicho já está regredindo. Os países todos da Europa ou estão em lockdown ou em toque de recolher, a maioria dos mais afetados, né? Ou então eles estão numa dessas condições. São Paulo resolveu adotar aqui, porque ontem teve uma entrevista com o doutor Bolo de manhã, que disse que a gente vai ter que escolher entre quem vai viver ou morrer daqui 2 semanas, porque já está ficando insustentável. Porque o bicho ataca o sistema, ele não ataca só o ser humano, ele ataca o sistema onde o ser humano pode ser atendido e curado, ou tentar se curar, que é o hospital. Então, esse é o perigo dessa doença. Não só para a Covid, mas para todos os outros casos que têm necessidade de hospital, né? Eu quase morri de infarto porque não fui ao hospital fazer exame com medo de não pegar o coronavírus, porque eu sou do alto grupo de risco e quase morri de infarto. Se eu fizesse exame 5 dias antes, não teria tido infarto. Então, me parece que não há outro jeito, não é? Me parece que não há outro jeito. Se você não restringir, não tem como você sobreviver a esse vírus, porque a vacina não funciona imediatamente. Você pode dar vacina para todo mundo agora, só vai funcionar daqui 6 meses, 1 ano, com a aplicação das doses totais. Então, o negócio é entender que quanto menos aglomerar e circular, você menos espalha esse vírus. Agora, a situação das Américas são muito diferentes, né? A gente tem uma realidade nos Estados Unidos econômica, tem uma realidade no Canadá, e daí para baixo é uma situação econômica muito difícil. Como esse vírus ataca a economia também, por exemplo, como restringir aqui no Brasil? Será que o povo vai entender esse tipo de restrição aqui no Brasil, doutor? Ô, Datena, realmente, o quadro aqui nos Estados Unidos, primeiro, aproveitando aí teu comentário, tem uma redução que é ótimo, né, do número de casos, e seguramente que isso vai se refletir também, eu acredito, aí em 2, 3 semanas, numa redução importante do número de mortes. Parece uma redução bem consistente. Aqui no Canadá, né, o Canadá se comportou muito bem durante praticamente o ano passado inteiro, mas no final do ano começou, a partir de outubro, começou a ter um crescimento, agora já começa a controlar. Você está correto, o impacto da pandemia não é somente os casos e mortes causados por ela, né? Nós temos avaliações feitas em todos os países, demonstrando um impacto muito forte nos sistemas de saúde, por vários motivos. As pessoas ficaram com medo de ir a um serviço de saúde e com medo de se infectar nesse serviço de saúde. Profissionais de saúde, durante o pico da transmissão, às vezes ficaram com medo de prestar os serviços porque eles não tinham acesso a todos os equipamentos de proteção individual que são obrigatórios para se proteger, por vários motivos. Para a gente ter uma ideia, o ano passado a gente teve menos crianças vacinadas na América Latina, cerca de 23% menos crianças vacinadas. A gente teve menos diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo de útero. A gente teve menos pessoas diagnosticadas para HIV e tuberculose. E algumas pessoas, como foi o seu caso, de uma maneira quase que natural, aumentou a mortalidade por doença cardíaca, principalmente por infarto do miocárdio, porque algumas pessoas demoram aí. É natural isso, a pessoa fica até o último momento que possa. Isso está exigindo, Atena, que a gente acelere as estratégias, tanto da telemedicina, teleconsulta. Vários países da América Latina estavam atrasados 1 década. Eu acho que a epidemia deu vamos dizer assim, um empurrão, né, para poder você fazer a utilização de plataformas tecnológicas que já existem. E vai exigir dos sistemas de saúde que desenvolvam estratégias de como ir atrás, como buscar essas pessoas que deixaram de ser diagnosticadas, porque no caso de vários tipos de câncer, quanto mais tarde é o diagnóstico, é menor a chance de cura, né? Então tem que se pensar que estratégias podem ser adotadas para recuperar vamos dizer assim, essas pessoas que ficaram para trás. Bom, ontem eu recebi uma informação que normalmente demora para ser replicada na imprensa, né? Era uma informação de uma fonte muito forte que a gente tem utilizado sobre vacinas, mas surgiu a notícia de que o Brasil hoje, a Anvisa hoje, vai analisar e vai liberar
mais 2 lotes da vacina Coronavac. Nós estamos tendo dificuldade enorme para conseguir as vacinas, porque a gente ficou para trás na negociação das vacinas. Em que ponto o Brasil, no seu ponto de vista, errou com essa estratégia de vacinas? E vem a pergunta a seguir, que aí depende da OPAS, né, diretamente do senhor, dessa entrega de 40 milhões de seringas e agulhas ao Brasil, se isso vai atrasar ou não. Fica já num plano quase que secundário, porque não tem nem vacina. Que adianta você ter seringa e agulha? É bom já ter, para não cometer o erro que nós cometemos ficando para trás da corrida da vacina. Então, é uma pergunta em duas. Onde o Brasil errou para demorar a negociação de vacinas e quando que a OPAS pode entregar esses 40 milhões de seringas e agulhas para o Brasil? Datena, eu creio que é importante se fazer uma avaliação no momento certo das estratégias que cada país adotou, o que é que ele poderia ter feito diferente, né? Eu acredito que há uma dificuldade no mundo de acesso à vacina, por isso que a Organização Mundial da Saúde criou esse mecanismo, né, COVAX, que nós temos hoje 190 países participando, inclusive o Brasil. Né? 92 países vão receber a vacina de graça. 98 pagam pela vacina, a gente quer entregar, vai começar a entregar a vacina em março, né? Já temos 165 milhões de doses asseguradas. Com algumas negociações que estão sendo fechadas, a gente talvez antecipe isso um pouco para fevereiro. As negociações bilaterais que vários países fizeram, o grande problema, eu creio, falando de uma maneira geral, é que quando você apostou todas as fichas num produtor único, você corria o risco de ter algum atraso com aquele produtor, né? Então, isso para mim fica evidente e, claro, tem que fazer parte dessa avaliação. Em relação às seringas, nós estamos comprando, na verdade, 150 milhões de seringas para o Brasil, né? Por intermédio do nosso fundo estratégico, para entregar em março, abril. O Brasil também produz seringas, quer ver, eu acredito que os estados também estão comprando seringa, mas as seringas que o Brasil nos solicitou estão sendo já adquiridas, foram confirmadas, são de produtores qualificados e vão ser entregues. Esse tema do acesso à vacina vai ser, eu acho que um debate importante, Datena, porque se nós tivéssemos um mecanismo permanente, bem financiado, para acesso global equitativo, como é o COVAX, a gente já teria feito um avanço muito grande. Se a gente comparar com outros problemas de saúde, na AIDS, Datena, quando começaram a se utilizar medicamentos antirretrovirais, os países pobres do mundo só começaram a usar os medicamentos para tratamento 10 anos depois dos países ricos, uma década. Na pandemia de influenza H1N1, 2009-2010, os países mais pobres da América Latina e do Caribe só tiveram acesso à vacina 10 a 12 meses depois dos países mais ricos. Com a COVAX, a gente vai reduzir esse tempo para 2 ou 3 meses. Né? A gente começa a entregar em março para a Tanzânia, Haiti, para a Uganda, os países mais pobres do mundo vão começar a receber vacina, que eles só receberiam, sabe-se lá quando, né? Porque comparado com a influenza se receberiam, né? Se receberiam, pois é. Então, é importante. Agora, a COVAX, ano passado, primeiro demorou a receber as doações dos países ricos. Os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, não participou das doações. Foi uma coisa importante a nova administração já ter anunciado que vai fazer uma doação importante para a COVAX. Os países, para se juntar, como era um mecanismo inovador, né, os países também relutaram um pouco. Felizmente, temos aí 190 países hoje em dia participando. Então, eu acho que isso é uma reflexão para o futuro, porque outras pandemias vão vir. E o tema do acesso equitativo é fundamental. Nenhum país vai se livrar sozinho. A economia global, para voltar a funcionar em escala, a gente precisa controlar a transmissão no mundo inteiro, e não só em 20 ou 30 países ricos. É nisso que eu acredito. Porque os ricos também não adianta eliminar no território deles se houver um único vírus do planeta. Porque a epidemia começou como pandemia da Ásia, da China, com um único caso. Então, enquanto tiver um único caso dessa pandemia no mundo, e não houver o processo total de vacinação, e o processo tem que funcionar, as vacinas têm que funcionar
como funcionaram no grupo de controle, tem que funcionar quando aplicadas em massa, que a gente não sabe qual é a reação. O grupo de controle é uma coisa, é legal, dá um norte, mas a aplicação em massa a gente vai ver daqui a um ano, 6 meses a um ano, qual é o resultado da aplicação em massa. Porque quando se fala em casos de agora, está na cara que vacina não adianta nada. A vacina vai ser observada daqui a 6 meses e um ano. Por isso que os países todos estão fechando, por isso que há medidas restritivas em todos os países, por isso que o Biden mudou a história dos Estados Unidos no aspecto de combater o vírus, saiu o pior presidente americano, que foi o Trump, e entrou o Biden, que por menos que faça, e parece que vai fazer muito mais, vai ser melhor presidente do que o Donald Trump, que foi um horror, foi pior do que as tragédias que os americanos já enfrentaram, pior do que as guerras que os americanos já enfrentaram, foi o Trump. Foi um horror a administração do Trump. Mas o mundo vai sair dessa, resta saber como vai sair e quando vai sair. A ciência está ajudando. O senhor falou na COVAX, né? O COVAX é um mecanismo internacional, que a Mariângela, da Organização Mundial de Saúde, que é brasileira, disse para a gente aqui, distribui as vacinas aleatoriamente, independente de contatos de governo para governo. O senhor falou que os países pobres serão os beneficiados com as vacinas primeiramente, porque não teriam acesso a elas. O Brasil, até nisso, a gente fica complicado de ser classificado, porque é uma das 10 maiores potências econômicas, mas é um país super pobre pela divisão de renda. O senhor sabe qual é o percentual reservado ao Brasil dessas vacinas e em que classificação a gente entra e quando a gente pode receber vacinas do COVAX, independente de participação do governo brasileiro, de negociações do governo brasileiro que têm sido muito ruins? Datena, esse mecanismo, né, o COVAX, a lógica é comprar vacina de todos os produtores possíveis, ou seja, ter uma cesta de produtores, porque aí se um tem algum problema na produção, a gente continua mantendo a capacidade de entregar, né, e garantir que os países mais pobres vão receber de graça. Os outros países que podem pagar estão pagando. O Brasil aderiu ao mecanismo, solicitou 10% da sua população. Os países poderiam solicitar entre 10% e 20%. Como o Brasil tinha outros 2 acordos bilaterais, eu acho que a decisão do governo foi de complementar, né, com o COVAX. E em março nós começamos a entregar para todos os países, né? O que, claro, nós estamos solicitando é que países como... Mas isso numa base voluntária, porque eles têm direito. Países como o Canadá, como o Reino Unido, que compraram vacina para 3, 4 vezes o tamanho da sua população... Se eles puderem abrir mão dessa primeira entrega, por exemplo, em março e abril, porque aí aumenta a quantidade para os outros, né? Então, nós estamos nessa negociação, nós acreditamos que em 2 semanas nós vamos já informar para cada país quando e quanto começa a receber, mas de maneira sustentável. Nós não vamos entregar e depois não saber quando vai a segunda remessa. Nós vamos dar o cronograma de março, abril, maio, junho, até o final do ano. E a gente, olha, isso é fundamental. Junto com a Unicef... É fundamental. Não, o senhor pode terminar. Nós somos o mecanismo de compra das vacinas, né? O nosso Fundo Rotatório de Vacinas, que é um fundo que compra vacina para os países da América Latina e do Caribe há 40 anos, inclusive para o Brasil, junto com a Unicef. Já terminamos o processo licitatório, temos mais de 2 bilhões de doses, estamos fechando as últimas negociações até a próxima semana. Essa é uma prova que a gente devia ter, até nisso nós erramos, né? Quando a gente tem um organismo que vai fornecer vacinas, independente de negociação de governo, que compra as vacinas e distribui as vacinas, a gente vai lá e não usa os 20%, já é um erro. Você aposta na Sinovac e aposta em Oxford. E quando você vai botar dinheiro para comprar a vacina do COVAX, que independente de negociação, ele negocia para você, você compra 10% só. Deveria ter comprado 20%. Então o Brasil tem direito a 10%. E de uma forma humanitária, eu duvido que os outros países, até por interesse deles, os países que compraram mais aí, que têm várias opções de vacinas, eles devem abrir mão de pelo menos parte daquilo que adquiriram. Se adquiriram 20%, pode abrir parte de 10% e tal, que já seria muito importante. Como o UOL, que é o maior site do Brasil, entrou dessa transmissão também
entrou agora. Eu gostaria que o senhor dissesse a respeito das seringas que serão disponibilizadas para o Brasil, porque eu tinha um número, e o senhor tem um número 3 vezes maior, e a partir de quando essas seringas podem chegar no Brasil? Seringas e agulhas. Isso. Como eu falei, o Brasil pediu 10%, pode expandir, né? A nossa expectativa, claro, para a primeira fase a gente falou no máximo 10%, alguns países pequenos chegaram a pedir um pouco mais, porque vacina, eu estou falando, né? 10% da população para a vacina. Porque a vacina no começo, como você chamou a atenção, o objetivo dela não será eliminar a transmissão, né? A gente calculou 20%, porque 20% são suficientes para cobrir profissionais de saúde e outros profissionais de primeira linha, idosos e adultos que têm doenças crônicas, como câncer, como hipertensão, diabetes e outras. Mas para atingir o controle da transmissão, alguns estudos teóricos falam, a gente está assumindo como hipótese que a gente precisaria pelo menos 70% da população vacinada. Então isso vai levar meses. Por isso é importante não baixar a guarda, continuar usando a máscara, mantendo a distância física, evitando aglomerações, principalmente o que é desnecessário, né? Quanto às seringas, sim, eu confirmando, são 150 milhões de seringas que o Brasil encomendou, as 40 milhões é a primeira entrega, né? A gente vai entregar isso a partir de março, né? Entre março e abril, a gente faz essa entrega, que vai ajudar os estoques que o Brasil já tem, porque muitos estados brasileiros já informaram que tem seringas, e no Brasil tem produção de seringa. Então é até uma situação mais fácil do que, por exemplo, respiradores, ou luvas e material de proteção no ano passado, que o Brasil era muito dependente só de importações. Mas a vacina, a seringa que o Brasil nos solicitou está garantida de ser entregue. Na questão da vacina, quem tratou mal as negociações está se ferrando. Quem apostou em 2 únicos produtores está se ferrando, como o Brasil. Agora, o fator complicador é que a necessidade do mundo é de 8 bilhões de vacinas, né? São 8 bilhões de seres no planeta. Países que compraram e pagaram na frente, potências econômicas, já estão pensando em processar, por exemplo, a Pfizer, que a Pfizer não está entregando. Então, a questão da demanda não vai só acontecer para quem atuou mal, mas para quem se protegeu antes e comprou antes e pagou antes, também vai ter dificuldade em receber vacina, pelo que as notícias que a gente está recebendo. Não, doutor? Sim, Datena, a produção no momento é limitada, né? Nós temos, com todos os produtores que nós estamos negociando, e praticamente todos os produtores são parte da nossa negociação, a gente tem alguns requerimentos, né? Tem que ser pré-qualificado pelo OMS, mas é nítido que nós vamos ter, pelo menos nos 3 primeiros meses desse ano, uma quantidade limitada de vacina no mundo inteiro, né? Como você diz, os Estados Unidos compraram vacina para o dobro ou o triplo da sua população. O Canadá comprou para 4 vezes a população. Mesmo assim, o Canadá só vacinou até agora um percentual pequeno da população, 2, 3%. Porque as vacinas vão sendo entregues em quantidades pequenas. É um país demograficamente é um país menos ocupado que os outros, né? Não tem tanta gente no Canadá. Comparado com o Brasil, Estados Unidos, a população do Canadá é pequena. Os Estados Unidos chegaram a 5,3% hoje, né? Inclusive, a nova administração está prometendo vacinar 100 milhões em 100 dias, né? O que vai ser importante para cá. Mas, ou seja, nós provavelmente nesse ritmo, mesmo para atingir os 20% capazes de proteger os mais vulneráveis, nós vamos levar várias semanas mesmo nesses países. Doutor, o senhor tem pauta e a pauta está encerrada. Fica uma pergunta, tá? De como a organização da qual o senhor participa, e é um orgulho para nós, está observando os casos do Brasil, que observa país a país, onde o país possa ter errado, o senhor pode falar isso, o senhor já foi presidente da Anvisa, o senhor já foi
secretário de Vigilância e de Saúde. O senhor pode falar isso sendo um brasileiro e participando de uma organização tão importante como a que o senhor participa, e eu repito, é um orgulho para a gente. Mas como é que os Estados Unidos, como é que a OPAS está analisando a participação do Brasil em termos de combate à pandemia e qual é a nossa perspectiva sob o ponto de vista dessa organização tão importante? Datena, nós estamos apoiando, né, todos os países da região com orientação técnica. Enviamos, por exemplo, na metade de dezembro, nós enviamos uma equipe para Manaus para trabalhar junto com o Ministério, com as secretarias estaduais e municipais, para resolver a crise. Nós estamos no meio da batalha, e no meio da batalha eu creio que é importante apoiar, fortalecer e ver como é que a gente pode ser útil. Sem dúvida nenhuma, Datena, eu acredito que nós vemos com preocupação o crescimento dos casos no Brasil e na América Latina como um todo, né? A pobreza na América Latina, o relaxamento de algumas medidas sem tomar os devidos cuidados, o próprio verão agora, que estimula as pessoas a saírem, viajar, se aglomerar, uma falsa percepção de que o pior da pandemia passou, que absolutamente não é verdade. Tudo isso junto fez com que na Argentina, no Brasil, no México, no Peru, na Colômbia, a gente está com esse crescimento de casos. Temos chamado a atenção dos ministérios para a necessidade de uma mensagem clara para a população sobre isso, de insistir naquilo que protege efetivamente, né? O uso de máscara, infelizmente, virou um debate político que não faz nenhum sentido, né? Eu vejo em rede social gente dizendo que máscara faz mal, quer dizer, isso é uma bobagem inominável, né? Gente achando que a máscara é tirar a liberdade, quer dizer, coisas absurdas, né? A mensagem tem que ser muito clara e o gerenciamento tem que ser feito de maneira local. Porque num país como o Brasil, você vai ter um estado que está numa situação melhor, outro que está crescendo, outro que está estável, ou seja, você tem que olhar município a município e se comunicar claramente com a população quando precisar dar um passo atrás e dizer, olha, essas atividades não essenciais que eu tinha aberto, eu vou ter que fechar por 2, 3, 4 semanas para poder proteger todo mundo, porque começou a crescer muito forte. E, ao mesmo tempo, controlou, dizer, olha, eu vou agora reabrir esse setor, porque as pessoas também precisam viver. Então, esse equilíbrio entre salvar vidas e manter a sociedade funcionando é fundamental. Para isso, precisa bons dados, decisões baseadas na ciência e uma comunicação transparente com a população. Agora, para encerrar mesmo, capa do UOL que a gente está transmitindo essa entrevista também, o Brasil paga mais que o dobro que os europeus por lote de vacinas da Índia. A Índia liberou esse lote de 2 milhões de vacinas, que devem chegar até amanhã ao Brasil, mas a gente está pagando mais do que o dobro que os europeus pelo lote de vacinas. E a gente não tem dinheiro para gastar. Está faltando dinheiro até para o auxílio emergencial. Como é que o senhor observa isso? Datena, eu creio que isso é fruto, por um lado, da escassez da vacina, quer dizer, quem comprou primeiro provavelmente está comprando com preço mais barato, né? Nós temos chamado a atenção de todos os países da América Latina para essa realidade também. Alguns países estão fazendo acordos bilaterais com o mesmo produtor, pagando mais do que aquele produtor ofereceu para a gente na licitação da COVAX. Então, os países têm que ficar, claro, alerta para isso, porque quem está fazendo acordos agora, seguramente os produtores estão exigindo mais, o que é lamentável, né? Mas infelizmente é a realidade aí da demanda. Quem procura mais precocemente consegue uma melhor negociação. Fazer da vida um negócio já é ruim. Numa pandemia como essa, então, que ninguém sabe em que estágio estamos, se no meio ou se apenas no início de uma grande tragédia, além de falta de humanidade, é crime contra a humanidade, do meu ponto de vista. Doutor Jarbas, muito obrigado por essa entrevista, foi um prazer falar com o senhor. Fique com Deus, proteção e saúde à família e Deus ajude o mundo. Um abraço grande. Um abraço, Atena, e melhore, fique restabelecido completamente logo aí do seu problema cardiológico aí. Um abraço. Já mais ou menos estou. Um abraço grande, obrigado, doutor.